E aí, minha gente, mais uma vez com vocês, Gota de Sabedoria. Mas antes de falar sobre Gota de Sabedoria, eu gostaria que você desse uma atenção especial ao papo reto da última quarta-feira, que a pastora Kate fala sobre Caleb. Vale a pena para assistir e divulgar. Como vocês devem se lembrar, estamos falando um pouco sobre paternidade, sobre projeto geracional, gerações futuras. O que nós, pais, estamos fazendo, não objetivando o aqui e agora, mas olhando lá para frente, para os nossos netos, nossos bisnetos, o que nós estamos plantando, o que estamos ensinando. E para isso eu gostaria que você continuasse comigo. Você deve se lembrar que na semana passada, no último Papo Reto, aliás, na última Gota de Sabedoria, a gente falou um pouco sobre pais negativos, exemplos bíblicos de homens fantásticos que, infelizmente, uma biografia maravilhosa da porta para fora, mas da porta para dentro, uma negação, às vezes até mesmo uma vergonha. Falamos um pouco sobre um pai fraco, falamos sobre o profeta Eli, depois falamos sobre um pai que muitas vezes ele era muito bom, no caso do rei Davi, guerreiro, um homem conquistador, mas um pai egoísta, que só se preocupava com as suas conquistas e deixou as coisas correrem muito frouxo dentro de casa. E dando sequência a mais dois exemplos de pais negativos que nós não devemos imitar, eu gostaria de chamar para a nossa conversa o rei Ezequias. O rei Ezequias, um homem maravilhoso, uma biografia fantástica. Quando o profeta Isaías dá o recado para ele que ele vai morrer, ele reivindica a biografia maravilhosa, mostra para Deus o quanto que ele já realizou, Deus considera e dá para ele mais 15 anos de vida e fala para ele para organizar a sua casa. Uma coisa interessante que a gente pode já captar aqui é que Deus usa uma palavra, a mesma palavra que Deus usou para Abraão, lá no capítulo 18 e 19, quando Deus fala para Abraão que para ele, que dele sairia uma grande família, que as famílias seriam benditas, todas as nações da terra, porque Deus o havia escolhido para que ordenasse a seus filhos e a sua casa depois dele. Essa palavra, ordenar, é tissavá. A mesma palavra que Deus usou para Abraão, Deus usa para o rei Ezequias, para ordenar a sua casa, preparar a sua casa, para morrer em paz, para deixar orientações para os seus filhos, para uma projeção positiva, já que até aqui Ezequias estava sendo um rei fantástico, um homem íntegro, e até aqui, pelo menos, não havia nada que denegrisse a biografia, a imagem, a conduta do rei Ezequias. Só que a partir daí, Ezequias ele é agraciado com 15 anos de vida, mas ele não coloca em ordem a sua casa. A Bíblia vai nos dizer que Ezequias ele estava com 39 anos, aliás, com 25 anos ele começou a reinar e reinou durante 29 anos sobre o povo de Israel, morreu lá pelos seus 54 anos, era filho de Acais, um rei terrível, né? A gente conhece a história. E quando quando Ezequias adoece e é curado, ele recebe uma comitiva, recebe um pessoal que vem lá de uma terra longínqua, que não era tão conhecido, e Ezequias, muito eufórico, muito feliz, muito entusiasmado, ele mostra para aquela comitiva política tudo que ele tinha no palácio. Aliás, a comitiva tinha bons propósitos, vieram
visitar Ezequias depois da sua doença, depois das suas vitórias sobre Senaqueribe, porque duas vitórias, duas situações interessantes acontecem nesse contexto, não só a cura física, o milagre maravilhoso que Ezequias experimenta da sua cura maravilhosa, devia ser inclusive um câncer, né? Dizia que era uma úlcera, mas a gente entende que era até um câncer incurável. E o outro milagre foi a vitória avassaladora que Deus proporcionou a Ezequias sobre Senaqueribe, os assírios, quando Deus manda um único anjo e mata 185.000 assírios. E depois disso, o próprio Senaqueribe volta para a sua recâmara e lá ele é morto pelos seus filhos. Então foi uma vitória avassaladora. Só que Ezequias, ele se engrandeceu, ele se exaltou. E isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 32, você pode observar o que está acontecendo ali. Infelizmente, Ezequias, além de não colocar em ordem a sua casa, ele ficou orgulhoso. Ele mostrou para todos ali a riqueza, o palácio. E quando Isaías tem conhecimento disso, vai até ele e fala: escuta, quem era esse pessoal? Essa comitiva que veio aqui, esse pessoal veio de muito longe, veio de uma terra longínqua, lá da Babilônia. Nessa época, a Babilônia não era famosa, Babilônia não era imperativa, Babilônia não estava conquistando ainda reinados e reis. Só que Ezequias mostra tudo. Isaías fala para ele: olha, esse pessoal, esse povo que veio de uma terra distante, porque você mostrou tudo para eles, um dia eles vão voltar aqui e vão levar tudo que você mostrou para eles. Tudo. Pior, vão levar os seus jovens, vão fazer deles eunuco, eles serão castrados. E aonde que ficaria agora a geração futura? Como é que esse povo ia gerar novas nações, novas famílias, já que a maioria deles seriam castrados, eunucos? E esse moço, esse nosso personagem, com a visão tacanha, pequena, reduzida, ainda fala que foi boa essa palavra. Por que será que ele falou isso? Foi boa essa palavra. Porque, na verdade, como ele era um sujeito egoísta, pensava só no aqui e agora, pensava só nas suas realizações, ele não estava preocupado com o filho dele, porque nesses 15 anos, 3 anos depois da cura, nasce Manassés, o pior rei de Israel, uma desgraça para Israel, sacrificava seus próprios filhos. E é esse Manassés que vai dar sequência à sua geração. E ele fala que não está preocupado, ainda bem que não é comigo. O que ele quer dizer é isso. Ele pode não ter falado, mas pensou: não sendo comigo, isso vai acontecer quando eu morrer. Quando eu morrer, eu não estou mais aqui. Olha que ideia limitada, mesquinha, de um homem que tinha uma biografia tão bonita. Pai que não está preocupado com o filho, que não está preocupado com os netos, que não está preocupado com a sua geração. E por isso a gente percebe que não só Ezequias, mas muitos homens de Deus, muitas pessoas que são nobres, que investem, que têm profissões, que têm retornos financeiros maravilhosos, ocupam posições sociais tremendas. Eu, pelo menos, conheço algumas pessoas, alguns homens de Deus, profissionais liberais, que formaram filhos também profissionais altamente qualificados, que hoje os filhos não falam, pelo menos alguns deles, não falam com os pais. O pai se preocupou, alguns pais que eu me refiro, que eu conheço, se preocupou muito com a posição social, com a profissão, fazendo dos filhos alguém que pudesse dar prosseguimento, né, à sua geração de status, mas não se preocupou com a vida espiritual, não se preocupou com o status da geração futura. E isso tem acontecido porque o egoísmo tem tomado conta, assim como aconteceu com o rei Ezequias. E um outro rei que eu gostaria, aliás, um outro personagem que eu gostaria de compartilhar com vocês era Samuel. Samuel foi juiz,
ele foi profeta, Samuel foi o sacerdote sobre Judá, ele tinha uma biografia maravilhosa, só que ele também pisou na bola com relação à sua geração. Ele não se preocupou em educar os seus filhos. Ele não se preocupou em preparar os seus filhos para dar continuidade. Pior, ele fez uma coisa errada. Só quem podia determinar, ungir juiz sobre Israel era o próprio Deus. E Samuel, ele colocou os seus filhos como juiz, numa expressão clara de nepotismo. Então, esse personagem negativo, ele usou do nepotismo para favorecimento dos seus filhos. E os anciãos daquela época disseram para Samuel: Samuel, você é um cara fantástico, mas você está velho, você está para morrer, e nós não queremos ficar debaixo da orientação, do juízo dos seus filhos, porque seus filhos são corruptos, seus filhos, eles dão sempre um jeitinho para tirar vantagem, os seus filhos, eles roubam, os seus filhos, eles fazem coisas erradas, eles fazem aquilo que desagrada ao Senhor, eles não te acompanham. Se você pudesse continuar sendo o nosso juiz, o nosso sacerdote, profeta, nós ficaríamos. Só que lá em Ramá, toda aquela turma se reuniu, Samuel inclusive mostrou para eles, né, uma folha maravilhosa, onde ele mostra que na administração pública ele não tirou nenhum cabrito, nada. Ele pede para fazer uma auditoria, lá em 1 Samuel capítulo 8, para fazer uma auditoria de tudo que ele fez, das realizações como juiz, como profeta, como sacerdote. Ele começou cedo, a gente conhece a história. Samuel começou lá sobre a orientação de Eli. Lembra? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Começou criança, mas na caminhada ele se perdeu com relação aos seus filhos. Infelizmente, muitos pais torcem o direito para dar um jeitinho. Aliás, quem sabe, né? Quem dera se os nossos políticos lá de Brasília tivessem a folha corrida política de homem íntegro como tinha Samuel. Mas assim como muitos políticos e muitos homens de valor que nós conhecemos também erram em tentar dar um jeitinho para colocar os seus filhos em posições privilegiadas quando eles não têm o direito. Mas eu queria encerrar essa palavra com uma advertência. Quem somos nós para nos comparar com Samuel, com Eli, com o rei Ezequias, com Davi? Por isso que o que a Bíblia nos orienta é colocar a nossa barba de molho. Quem está em pé, cuide para que não caia. Esses homens, alguns deles fizeram parte dos heróis da fé. E é claro que a gente tem que colocar a barba de molho e sim, não bater no peito e dizer: ainda bem que eu não sou um deles, ainda bem que eu não fiz como Ezequias, ainda bem que eu não fiz como Samuel. Mas muitas vezes a gente faz coisas até piores. E nós não temos o direito de nos compararmos a esses homens, nos colocando numa posição superior. Pedimos a Deus que tenha misericórdia de nós, que a gente coloque a nossa boca no pó, para dentro dos nossos conceitos, daquilo que a gente acha que está certo e às vezes não está, a maneira que estamos educando nossos filhos e tem desagradado ao Senhor, muitas vezes colocando nossos filhos em posições privilegiadas, ou fazendo vista grossa para os erros que eles cometem dentro de casa. Quantos desses homens fizeram coisas erradas, coisas lindas e maravilosas, biografias fantásticas, mas dentro de casa foram reprovados. Eu espero que você que ouve essa palavra ponha a sua vida em ordem. Aquela palavra, né? Tsavar. Põe a sua vida em ordem. Organize a sua casa. Prepare a sua família. A gente não sabe o dia de amanhã, mas precisamos deixar um legado geracional, para que nossos filhos no futuro seja uma sequência, um prolongamento da nossa história, e que os outros possam ver aquilo que foi construído por nós através dos nossos filhos, dos nossos netos, quem sabe até dos nossos bisnetos. E seja muito abençoado com essa palavra. Se puder, compartilhe essa palavra em nome de Jesus.